Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vós. É uma honra estar aqui. Vocês têm que estar cheios do fogo do Espírito Santo, porque a igreja é gelada. Aleluia! Está maravilhosa, a igreja é linda, a igreja friazinha. Nós vamos chegar lá para a honra e glória do Senhor. Já fui apresentado brevemente, mas eu quero falar um pouquinho mais de quem eu sou. Eu me chamo Danilo. Atualmente eu sou obreiro, exerço a função de pastor na Nova Aliança O Caminho, igreja que eu tive a oportunidade de implantar e ver crescer e estar lá nessa obra. Aleluia! Nós fazemos parte dessa rede, a rede Kadosh, e eu sou honrado pelo pastor Lucas de estar aqui essa noite. Obrigado, pastor Lucas, não sei se está sendo gravado, mas muito obrigado pela confiança. Sou casado com a Camila, mulher de Deus, pai do Gael, bênção. Quem conhece o Gael sabe que ele é bênção de Jesus. 2 anos, uma energia que, meu Deus do céu. Quero dizer para você que eu estou um pouco rouco, eu venho de alguns dias ministrando bastante, para a honra e glória do Senhor, mas vai dar certo, aleluia. O Gael tem essa energia extraordinária, e antes dele nascer, povo de Deus, antes do meu filho nascer, pouco tempo antes, Deus já havia me dito, que seria algo diferente, a energia que ele iria ter, mas eu não fazia ideia, não tinha nem a menor ideia do que era isso. O homem de Deus é uma bênção, não para, e não tem nada de hiperatividade, não, é porque ele realmente tem muita energia, e Deus havia me dito, que ele teria a energia que eu e minha esposa não seríamos capazes, de os dois juntos, darem conta da energia que aquele homem tem. E eu, Senhor, mas que coisa. E Deus me disse que era por um propósito que tinha na vida dele. E eu estou vendo isso se desenvolver, né, desde pequenininho, envolvido na obra de Deus. É algo extraordinário, para a honra e glória do Senhor. Quando você lembrar de mim, ore pelo Gael, ore pela minha esposa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, povo de Deus. Meus amados, hoje pela manhã, enquanto eu estava ali com meu filho um pouco, minha esposa fez uma cirurgia de marcada, né, pedra na vesícula, eu tinha que tirar mesmo, Deus operou, tudo tranquilo, mas ela não está podendo pegar peso ainda. Eu fiquei ali com ele, estou mais com ele esses dias, e aí eu estava assim, o que o senhor quer que eu ministre hoje? E Deus me falou algo, e Deus foi confirmando. Eu olhei os stories da igreja, há pouco tempo atrás, agora, algumas horas atrás, vi que uma irmã ministrou, não sei quem é a irmã. Quem é a irmã que ministrou? Tá aqui? A irmã que ministrou domingo? Não, né? Michele. Eu vi que ela pregou uma palavra sobre fé. Meu Deus, o Senhor me deu algo nessa direção. O Senhor está confirmando. E enquanto o missionário Pedro, pastor Pedro estava aqui, ele iniciou a palavra também, falando sobre essa interação que nós precisamos ter com o reino de Deus, com o Espírito Santo, para acessar algumas coisas, especialmente quando nós falamos desse tema, né, céus abertos para um tempo de milagres, essa interação que precisamos ter. Mas eu quero dizer para você uma coisa, é que eu não preparei uma palavra que veio do meu coração, acordei hoje e pensei assim, eu vou ministrar isso. Não tem problema nenhum. Você está lendo a Bíblia, tem uma revelação, eu vou levar isso para a igreja, não tem. Mas quero dizer que
não é algo desse tipo. De fato, o que nós estamos vivendo é um tempo novo. Existe uma atmosfera se movendo sobre a igreja do Senhor, que não é comum. Mas eu acho que você não está entendendo direito ainda o que eu estou falando para você. Estou dizendo que não é algo que nós estamos planejando trazer para a igreja, não. Deixa eu te falar, deixa eu contar uma coisa para você. Em meados ali de maio para junho, o Senhor falou conosco algo, como igreja, isso é a Nova Aliança, o caminho. Você vai entender o que eu estou falando isso. O Senhor falou algo para nós. O Senhor entregou uma palavra que Ele iria fazer coisas extraordinárias, que estava chegando um tempo diferente. Eu quero dizer para você que todo milagre é poderoso, todo milagre é grande, todo milagre é extraordinário. Mas tem coisas, tem situações, tem épocas específicas que o Senhor faz coisas diferentes, sabe? É como se houvesse uma ênfase no que está acontecendo, no que vai acontecer. Quando nós lemos o Novo Testamento, Jesus fala mais ou menos assim algumas vezes: em verdade, ele repete, não é verdade? Ele fala em verdade, e aí ele inicia algo. O que ele está querendo dizer? Ele diz assim: olha, presta atenção, o que eu vou falar agora é importante. Presta atenção que o que eu vou fazer agora é algo que merece atenção. É o que Jesus estava falando ali. É mais ou menos isso, foi mais ou menos isso que o Senhor começou a falar conosco, lá em meados de maio para junho. Logo nós entendemos a grandiosidade da promessa desse tempo que estaria vindo. Entramos em consagração, passamos alguns dias de jejum, em jejum 21 dias como igreja do Senhor. E nesse tempo o Senhor não só confirmou o que Ele queria fazer, mas Ele mostrou que não era apenas na Nova Aliança o caminho, não era apenas na minha vida, não era apenas de alguns irmãos. Estava de fato e está acontecendo algo novo sobre a igreja do Senhor, especialmente em Imperatriz. Está acontecendo, e de fato isso aqui, céus abertos, existem céus abertos, essa época, para esse tempo, é algo diferente, é algo novo. Se você crê, dê um aleluia, dê um glória a Deus. Existe algo novo sendo derramado sobre a igreja. E aí nós estivemos na vigília, não foi, Pedro? Vigília lá na chácara da Adonai. Foi bênção de Deus. E eu falei que isso estava acontecendo. E o pastor Lucas tinha acabado de falar a mesma coisa. E eu percebi: Senhor, você está confirmando, tem algo novo, tem um tempo determinado que chegou e está acontecendo, e nós não podemos ficar de fora disso. Nós não podemos perder aquilo que Deus tem para nós. Sabe por que é possível? É bem possível, meu irmão, muitos não viverem. Olha, os céus estão abertos, quem crê? Os céus estão abertos, aleluia. Os céus estão abertos. O que Deus me disse, o tempo novo, ele não vai começar, isso foi agora, esse mês de agosto. Deus falou para nós, Deus nos falou que o tempo novo começou. Então, isso aqui não é à toa. O tempo novo começou, os céus estão abertos. Mas veja bem, preste atenção. Jesus, ele diz o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em o quê? Abundância. Glória a Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Será que todo crente vive essa vida de abundância? Não precisa me responder. Será que todo crente tem vivido essa promessa de Jesus? Será que nós temos vivido a plenitude daquilo que Ele tem para nós vivermos?
Será que nós temos vivido a plenitude das promessas? Então, quando chega uma época que Deus entrega para a igreja, os céus estão abertos. Chegou um novo tempo, tem algo sendo derramado. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, todos vão viver. Ai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mas tem a possibilidade desse tempo passar e muitos não viverem. Os milagres, as promessas, a grandiosidade daquilo que Deus tem entregue. Isso é o que tem acontecido na igreja evangélica. Deixa eu te falar, o evangelho que você está ouvindo, o evangelho que você tem vivido, se ele não trouxer uma transformação em tudo, tem algo de errado acontecendo, tem algo de errado acontecendo, tem algo de errado acontecendo. Deixa eu falar para você, se tem mais de 30 dias que você não vive um milagre, tem algo de errado acontecendo. Tem algo de errado acontecendo. Por quê? A palavra nos diz que as maravilhas, os milagres nos seguirão. Então se me segue, está comigo, está o tempo todo. Eu estou vivendo. Não é isso? Se eu fico uma semana sem viver um milagre, eu fico num pé e no outro, meu irmão. Um pé e no outro. Meu Deus, eu preciso ver a tua face, eu preciso ver o teu agir, eu preciso estar nesse mover. Então a nossa caminhada, ela precisa que os milagres nos acompanhem. Mas eu quero voltar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Os milagres vão sempre nos acompanhar. É para ser assim. Se não for assim, tem algo de errado. Vamos orar. Vamos ficar mais perto de Jesus. Porque com Ele não tem como. Você está andando com Ele, tem milagre o tempo todo. Tem milagre o tempo todo. Mas nós estamos em um tempo que existe algo diferente. O milagre vai sempre acontecer, veja bem, mas nós estamos em um tempo de céus abertos, um tempo de coisas grandes. Eu não fazia ideia. Se eu falar, o tempo novo começou agora em agosto, como igreja, como pessoa, como família, como sacerdote. Na semana seguinte que essa palavra veio, eu ouvi da parte de Jesus. Nossos pastores supervisores, que também são dessa igreja, estiveram na nossa igreja e falaram assim: meu filho deu um jeito de fazer algo aqui, porque senão, como assim? Deus me falou que o tempo novo chegou. Na semana seguinte, nós começamos a fazer 2 cultos na igreja. Na semana seguinte. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Como eu vou fazer isso? Ainda preciso de uma equipe. Agora é um culto pela manhã, às 9 da manhã, um culto às 18. Não tinha muita calma, mas eu segui a voz do Espírito Santo. O tempo novo começou com desafio, com trabalho. Estou dando um exemplo, tá? É um exemplo. O tempo novo chegou. Vou te contar uma coisa. Vai chegar para você. Vai chegar. Às vezes vai chegar com cara de desafio. Mas você vai olhar para eles e vai dizer assim: eu estou com Jesus. Essa vitória é minha. Essa vitória é minha. Essa vitória é minha. Aleluia. 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 Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números 13.
Eu vou ler a partir do 17. Números capítulo 13, versículo 17. Números 13, a partir do versículo 17. Orar nunca é demais. Você que pode, fecha os teus olhos mais uma vez, curve tua cabeça. Vamos orar. Papai querido, graças nós te damos. Oh, por esse tempo novo que chegou. Pelos céus abertos, Pai. Oh, pelo tempo de milagre, pelo tempo de mudança. Oh, nós clamamos tua doce presença. Vem falar conosco. Vem transformar. Vem, Pai, não nos deixa sair essa noite aqui sem receber uma porção nova, Senhor. De fé, de promessa, de milagre, de ousadia para viver uma vida que te contemple, que te expresse. Nós oramos, Senhor, pedindo ao Senhor a tua liberdade nesse lugar. A tua liberdade, o teu agir, o teu mover, vai tocando, vai convencendo, vai quebrando toda barreira e muralha, para que as pessoas que aqui estão possam viver a plenitude da tua promessa, em o nome e na autoridade do Senhor Jesus. Tudo aquilo que é contra a tua vontade, nós repreendemos e amarramos como igreja do Senhor, e declaramos inativo. E declaramos aqui, Senhor, terra fértil. Pessoas aqui sendo terra fértil para receber a tua palavra em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Segura aí nesse texto. A palavra de Deus nos diz, lá em Timóteo vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, toda palavra, toda a Bíblia, todo o texto que foi escrito, para o nosso ensino, ele foi escrito, para nós aprendermos algo, E em outro texto, lá em Coríntios, ele vai dizer assim, olha, as coisas que aconteceram com Israel, elas servem de exemplo para nós. O que aconteceu, tudo aquilo que aconteceu com aquele povo, foi para que nós, através do Espírito Santo, tivéssemos revelação e entendimento, para vivermos algo do Senhor. Serve de exemplo para nós. Aqui nesse texto, Números capítulo 13, versículo 17, mas antes, eu vou resumir para você, o que está acontecendo aqui. Deixa eu contar para você, olha. O pessoal, aquele povo de Deus, aquela igreja, que tinha uma promessa sobre aquele povo, aquelas vidas. Aquele povo chegou no limiar de viver a promessa. Chegou na porta, chegaram na porta de viver a promessa. O que aconteceu aqui? Aqui Moisés falou assim, olha, deixa eu reunir aqui alguns experientes, alguns cabeças, alguns homens de fé. E eu vou mandar lá para eles averiguarem a promessa. Verem, tomarem ciência, conhecerem aquilo que é a promessa e também analisarem como nós iremos fazer, porque ali era estratégia de como viver a promessa, de como entrar na promessa. E aí ele diz o seguinte: quando Moisés os enviou para espiar Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Moisés enviou os espias com um objetivo claro e específico, que eles observassem.
Deus queria que o povo observasse a promessa, observasse aquilo que Ele tinha entregue, a partir daquilo que eles já conheciam de Deus. Amém? Você está aqui comigo? Deixa eu te explicar o que ele está dizendo aqui. Aí o obreiro chegou aqui essa noite, subiu aqui e disse assim: olha, tem um tempo novo que chegou e está estabelecido. Tem uns céus que estão abertos. Tem uns céus que estão abertos. Agora, eu preciso que vocês observem isso, que é uma promessa que está em cumprimento. Deus havia falado já para a igreja do Senhor que chegaria esse tempo, e chegou. Vocês estão vivendo isso? Aí o obreiro está falando para vocês: olha, agora eu te chamo para observar isso. E você precisa observar com aquilo que Deus já fez. O que você tem visto aqui? Foi o senhor que testemunhou aqui? Era o senhor no vídeo? Era? Glória a Deus. Eu orei com ele ali, eu imaginei que fosse ele. Ele está de máscara. Vocês estão vendo o que Deus está fazendo? Ele está fazendo milagre, não está? Está fazendo. Eu não sei há quanto tempo você caminha com Deus, mas com certeza, tendo pouco ou muito tempo, algo você já viu. Algo você viu Ele fazer. Você já sabe que Ele é Deus do impossível. Você já sabe que Ele faz. Você já sabe que a gente está aqui, não é contando uma historinha. Eu não estou aqui contando um conto de fada. Não. Eu estou contando uma obra possível, derramada com sangue de muitas pessoas, para até que isso chegasse aqui, para mim e para você. Não é apenas um conto. Eu estou falando de algo que eu luto para viver, porque é verdadeiro. É verdadeiro. Então você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa. Versículo 22, coloca aí. Versículo 22. Aleluia, o tempo está passando voando, meu Deus. Aleluia. Diz assim: subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, Rabacarabaxê, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Sabe, Deus pegou o povo dele, mandou alguns lá, mandou você aqui, aleluia, mandou você aqui, para te mostrar algo, te mostrar o que Ele quer fazer, te mostrar o tempo que chegou, te mostrar a promessa dEle sobre a igreja, que está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. Sabe por quê? Porque tudo que Deus vai fazer, Ele começa a revelar antes. Né? Ele não fala que Ele não faz nada sem que antes revele aos seus profetas. Ele não faz nada antes, sem revelar. Seja por uma palavra que Ele te deu, seja por uma revelação que você leu e veio, seja por alguém que veio aqui pregar, seja por uma profecia que você recebeu. Deus está revelando, Deus está falando. Algumas vezes, e atente aí, fica atento. Algumas vezes, Deus, Ele não vai falar. É por isso que o apóstolo, amém, o missionário Pedro estava aqui orando por mim, por ser sensível ao Espírito Santo. Vamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque às vezes não vem uma palavra audível. Às vezes Deus nos coloca em lugares e nos faz até pisar na promessa. Você está caminhando em um lugar que um dia vai ser seu e você não está sabendo. Rabacarabaxuda. Esse lugar que eles foram olhar e visitar,
seria deles. Eles estavam pisando na promessa. Tinha um deles em específico, chamado Caleb. Eu falei o tema da mensagem para vocês? Acho que eu não falei, não. O nome dessa mensagem é Pelos Olhos da Fé. Pelos olhos da fé. E Caleb era um desses que estava lá. Ele já tinha a visão, Deus já tinha falado, chegou o tempo novo, o tempo da promessa, e ele está lá andando, olhando, vendo o gigante. A palavra diz que eles subiram pelo Neguebe e chegaram até Hebrom. Caleb não sabia onde é que ele estava pisando. Aí depois Hebrom vem a ser de Caleb. Caleb não sabia, mas ele estava pisando no lugar que ia ser seu. Aí você está andando e um monte de desafio acontecendo em situações, você está vendo, olhando, meu Deus, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou fazer? E Deus está querendo te dar a vitória, Deus está querendo fazer, cumprir a promessa. Sabe, às vezes nós não entendemos alguns processos que nós vivemos. Às vezes nós não compreendemos, e nós não precisamos mesmo compreender tudo. Eu acho que se nós compreendêssemos tudo, nós já teríamos desistido antes mesmo de começar. Mas às vezes nós estamos vivendo situações que você pensa assim, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Não tinha outra forma, não tinha outro jeito. Às vezes nós não entendemos, porque estamos em algum lugar, fazendo algumas coisas. Se Deus falar, muito bem. Se Deus não falar, pare de reclamar. Pare de murmurar. Se Ele te colocou ali, tem um propósito, tem um objetivo. Às vezes, nós estamos em lugares que a gente nem gosta muito, você não sabe nem o porquê, enfrentando tamanhos desafios. Se você, aleluia, meu Deus, se você está vivendo algum tipo de processo desse, desconfie do que Deus está querendo fazer. Se você está no centro da vontade de Deus, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o seu bem, para o meu e para o seu bem. Tudo coopera. Aí você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas você precisa continuar tendo fé na palavra, que tudo está cooperando para o teu bem. Não sei como. Ele sabe, você não vai entender, mas Ele sabe como fazer. Você não precisa entender tudo. Você não precisa. Sabe? Você conhece essa história. Nós precisamos mudar as lentes do nosso olhar. Quando eu falo de mudar as lentes, se alguém tem um problema de visão, sabe que você não está enxergando direito, quando você coloca o óculos específico, você vai enxergar. Mas se você colocar um óculos que não é feito para você, vai ficar ruim. Nós precisamos colocar as lentes certas. O nome dessa lente é fé, para poder enfrentar e passar por alguns desafios. Porque senão, você vai passar por alguns lugares e não vai ter efeito nenhum. Você não vai ter aprendido nada, você não vai ter vivido nada de bom, só passou pela prova. Não. A prova tem um efeito. Mas aqui,
Nós estamos falando de algo diferente. Era uma prova. Uma prova que precisava que o povo olhasse com um outro olhar. Versículo 26, coloca aí para a gente, a partir do 26. Vamos ler comigo. Aleluia. Números 13 e 26, diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Sabe, escute só, o povo chegou lá, ó, na porta de entrar na promessa, no extraordinário de Deus. Estavam lá. Aí Deus revela para eles como é que vai ser. Dá uma espiadinha na promessa. Dá uma espiadinha, espia aí. Como é que ela é? Vixe, tem coisa boa. Tem instrumentos maravilhosos aqui, por exemplo. Mas tem desafio. Tem gigante lá. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar? Eu não sei me expressar bem, não sei qual o desafio. A questão era, Deus liberou uma palavra. Deus liberou uma palavra. A palavra é: os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Deus liberou uma palavra. Os céus estão abertos. Mas agora, o acesso a essas promessas que esse céu está liberando, precisa ser efetivado. Como assim? Pensa comigo agora. Deixa eu ver meu tempo aqui. Se eu passar 5 minutinhos, 10 minutinhos, você não zangue não. É culpa sua, viu? Se passar aqui é culpa sua. Você está dizendo para o povo aqui agorinha: olha, o irmão que fica zangado se o culto passa. Não, é culpa sua. Aleluia. Vou te contar aqui uma coisa, preste atenção aqui. Chegou um ônibus agora aqui na porta. Ônibus com destino a Maragogi. Aleluia, 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 glória a Deus. Destino a Maragogi. Passagem no precinho. Aleluia, passagem no precinho. Tá bom demais, a igreja organizou. Mas para entrar no ônibus, eu preciso cumprir alguns requisitos. Eu preciso preencher o bilhete, colocar meus dados. Tem lá um precinho, né? Tem um precinho lá para pagar. É pequeno porque a igreja organizou, conseguiu um pacote maravilhoso de férias, de viagem. Aleluia. O preço é pequenininho, mas tem que pagar, é um preço. E aí alguns vão olhar assim: eita, até dá para eu pagar, mas não sei, eu vou ter que tirar dali. Será que eu dou conta de pagar esse preço? Ou mas vai ser tão bom. Os céus estão abertos. A promessa está aqui. O ônibus chegou. Mas você precisa comprar o bilhete. Tem um preço. Eu quero te dizer que ele é pequeno, porque o maior já foi pago. O maior preço já foi pago. O maior preço já foi pago por Jesus. O maior preço foi pago. O seu é pequeno. Aleluia. O seu preço é pequeno. Vai ter que renunciar a alguma coisinha? Talvez. Provavelmente. Vai ter que renunciar. Mas se você entrar,
Você vai viver coisas que você nunca imaginou. Você não tem ideia. Você não tem ideia do que é essa viagem com o Senhor. Você não tem ideia. Sabe, quando você entra no ônibus, você está colocando a sua confiança no motorista que está dirigindo. Você não sabe onde é que você vai parar para comer, não é verdade? Numa excursão. É ele que sabe onde ele vai parar, qual é o posto, qual é o restaurante. Mas você vai parar. Você vai comer. Você vai descansar. E vai ser extraordinário. Eu quero te dizer que boa parte desse acesso às promessas do Senhor são feitos por meio de fé. Nós começamos nossa caminhada cristã um dia crendo que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. É só isso. Quando eu vou orar por alguém que está se reconciliando, ou que está aceitando Jesus a primeira vez, eu peço para ele repetir comigo uma oração. Eu faço ele repetir assim, repita comigo. Eu, João, Pedro, Marcelo, aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. A maioria de nós, quando entrega as nossas vidas, entrega a sua vida para Jesus, entrega para Ele como Salvador. Mas no decorrer da caminhada, você entrega como o Senhor ali falando. Mas não é bem assim, muitas das vezes, o que eu tenho percebido. Na caminhada, o Salvador está ali. Mas será que Ele é Senhor? Porque para Ele ser Senhor da sua vida, você precisa entrar no nível de fé. Todo mundo quer ser salvo, sim ou não? Todo mundo. Todo mundo. Mas nem todo mundo tem fé para que Ele seja Senhor. Porque para que Ele seja Senhor, você perde o controle. Para que Ele seja Senhor, Ele vai conduzir, Ele vai controlar, Ele vai dizer. Para que Ele seja Senhor, tem que ter fé, tem que ter fé, tem que entregar nas mãos dEle, tem que ter fé, tem que ter fé. Tem que ter fé naquele que prometeu, tem que ter fé na palavra que Ele liberou, tem que ter fé. Tem que ter fé que tem algo extraordinário acontecendo. Existe algo que o Senhor está liberando para a igreja nesse tempo extraordinário. E eu preciso ter fé. Sabe, vão chegar algumas coisas que você vai olhar assim, como esse povo. Como é que eu vou fazer? É maior do que o meu braço, do que a minha capacidade intelectual, do que a minha habilidade. É maior do que aquilo que eu esperava. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta? O povo está aqui dizendo isso. É grande demais. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Deus está fazendo algo grande. Deus está fazendo algo grande. Eu estou vivendo coisas que eu nunca vi. Eu estou vivendo coisas que eu nunca vi. Esse tempo chegou. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos, sabe? Chegou a hora de promessa que você recebeu há muito tempo se cumprir. Você precisa comprar o bilhete. Você precisa ter fé. Você precisa passar a ver as coisas com outra visão. Porque senão você vai ficar perdido no deserto. Você não vai morrer. Essa doença não vai te matar. Não vai. Você tem promessa? Se não tem, hoje o Senhor libera para você. Se você não tem promessa ainda, hoje o Senhor está liberando para você. Tem um tempo novo estabelecido para a tua vida.
Tem um tempo novo que chegou para todo aquele que entra, para todo aquele que acessa. Chegou um tempo novo, chegou esse tempo. E aí, versículo 30. Outro que tinha uma fé diferente, diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Deixa eu te contar uma coisa. A mesma promessa foi liberada para a igreja. A mesma promessa foi liberada para esse povo. A mesma promessa. Sabe? Todos iriam entrar na terra de Canaã. Então, nós chegamos aqui na igreja essa noite e Deus está falando que chegou um novo tempo, sim ou não? Chegou. Todos aqui. Essa história aqui, ó, está se repetindo hoje. Todos aqui estão recebendo a mesma palavra, a mesma promessa, aleluia, a mesma comida. Todos eles comiam o maná. Vocês estão recebendo a palavra do Senhor aqui, o mesmo alimento, o mesmo alimento, o mesmo alimento. A diferença é que nem todos entraram. Como assim? Como é que é a mesma palavra, o mesmo alimento, a mesma promessa, a mesma visão, mas só 2 viveram tudo isso? Como é que pode? Igreja do Senhor, igreja do Senhor, igreja do Senhor, você não está entendendo. O Senhor liberou um novo tempo sobre a igreja dele. Eu creio que não vão entrar só 2. Eu creio, nós vamos entrar, nós vamos entrar. Olhe para esse tempo que está sendo liberado. Olhe para o que você está vivendo hoje. Deus está dizendo: eu estou mudando a estação, eu estou virando a página, eu estou mudando o tempo. Ei, Deus está falando. Se eu pudesse te empurrar, meu irmão, assim, ó, eu não posso. Para você viver as promessas do Senhor. Tem algumas coisas que o pastor não pode fazer por você, e o líder não pode fazer por você. Tem algumas coisas que você precisa colocar o pé. Você precisa confiar naquele que te falou. Você precisa entrar com as tuas pernas na terra da promessa. Você precisa. Versículo 31. Estou terminando, segura aí um pouquinho. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. Deus está liberando a promessa, mas você precisa colocar a lente da fé. Você precisa colocar a visão de Deus, porque a nossa visão, a visão deles aqui, olharam para o desafio. A promessa é maravilhosa, mas aí tem um desafiozinho, tem um precinho para pagar. A promessa é extraordinária da viagem, ótima, mas tem um desafio, tem um preparo. E a visão deles era: eu não posso. Aí eles olham para a limitação deles, para a força deles, para o tamanho deles. Eles não olham para o tamanho daquele que estava com eles. Nós precisamos trocar a perspectiva. Algumas coisas podem parecer grandes demais,
Pode parecer retórica, evangélica aqui, está falando assim, a página virou, chegou um novo tempo. Quero te dizer que não é. Eu não estou falando isso para te animar. Escuta aqui, eu não sou animador, eu não sou coach. Eu sou um pregador do evangelho. Eu não vim aqui ser otimista. Eu não vim aqui te fazer ter um pensamento positivo. Não. Eu não vim aqui fazer isso. Eu vim te dizer o seguinte: Deus falou, Ele vai cumprir. Chegou o novo tempo e você precisa acessar. Você precisa entrar. Sabe? Do outro lado, Caleb olhou para aquele povo e falou assim: tão certo como vive o Senhor, nós entraremos e venceremos, porque Ele está conosco. Ele está conosco. Coisas grandes vão vir. Desconfie do que vai acontecer nesses dias, ou do que está acontecendo na sua vida nesse tempo. Pode parecer demais, pode parecer insuportável, pode parecer que você não vai dar conta, que você não vai aguentar, pode parecer, mas eis que Deus está falando: eu vou te dar a terra, eu te entreguei a promessa, você vai viver o extraordinário, você vai viver. Para a gente encerrar, Números 14, versículo 6. Números 14, versículo 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. A palavra aqui é interessante em um ponto. Ele fala assim: se o Senhor se agradar de nós, ou seja, eles estavam pela fé, fazendo algo para agradar ao Senhor. Vou te contar uma coisa, meu irmão. Se o teu coração está em agradar ao Senhor, a vitória é certa. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se o seu coração está nisso, não tenha dúvida. Eu vou resumir para você essa história. Boa parte do povo não entra, não herda a promessa. 45 anos se passam. E lá está Caleb e Josué, herdando a promessa. Eu quero te dizer que o teu posicionamento e a tua fé vão fazer você viver coisas que os teus pais não viveram, que os teus irmãos não viveram. A tua fé e o teu posicionamento, você não vai acreditar, mas você não vai ficar só olhando, não. Você vai entrar. Você precisa ter fé. Você precisa dar o passo. Qual passo você tem que dar nessa noite? Fique de pé no seu lugar. Quero te convidar, você que pode, fique de pé no seu lugar.